Isaías capítulo 53, a partir do verso 1. Vamos ler essa passagem do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta messiânico. O que significa isso? Então, ele é um profeta que veio para poder pregar sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Cristo. Ele é dos anos 650 a 700, mais ou menos, aproximadamente, antes de Cristo. Então, essa mensagem é nessa faixa, 600 anos antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Cristo, ele já estava pregando que viria alguém para salvar a humanidade. E diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa mensagem, em outras versões fala pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre as transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Que a Tua palavra, Pai, possa penetrar no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, não apenas ser ouvintes, mas praticantes. E que essa palavra que é poderosa, que penetra no mais íntimo do nosso ser, possa germinar, Pai amado, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos. E para que nós possamos agradecer ao Senhor pela cruz de Cristo, a maior expressão de amor para a humanidade. Louvado e agradecido seja o Teu nome, em nome de Jesus, que eu diminua, que nós diminuamos, para que Tu cresças. Amém. Amém. Amém, amados. Então, como eu estava falando, Isaías foi um profeta messiânico. Ele anunciou, porque nós lemos, ele foi anunciado 600 anos antes de Cristo aproximadamente. E eu queria introduzir com 3 pontos. Primeiro, a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão de amor, do amor de Deus por nós, por você e por mim.
Deus ama a humanidade. Ele não escreveu essa verdade em letras nas nuvens, como alguns aviões fazem, né? Colocam expressões nas nuvens. Não. Ele revelou esse amor na cruz do Calvário. Ele entregou seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, pela humanidade. Sendo assim, ainda nós, pecadores, mesmo sendo pecadores, Ele olhou para mim e para você e disse assim: olha, eu amo Diego, eu amo Samuel, eu amo Kelsey, eu amo Ingrid, eu amo Aline, eu amo Arthur. Ele olhou para nós e Ele nos amou. Deixa-me dizer uma coisa: você é tão especial para Deus que Ele amou você e a mim de tal maneira que entregou seu Filho. Amém. Que amor é esse? Você que é pai, que é mãe, entregaria seu filho por amor de alguém? Jamais. É difícil, mas Ele entregou o seu único filho em favor de toda a humanidade. Quando eu prego sobre isso, eu me emociono, porque além de ser chorão, eu vejo que amor é esse, que amor tão grande. E olho assim, eu não mereço. Eu não mereço. Não mereço nada. Por isso eu sou contra a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade acha que alguém, que o ser humano, que o cristão merece alguma coisa. Nós não merecemos nada. Aliás, se nós como humanidade merecemos alguma coisa, é o inferno. Mas graças a Deus que Ele enviou seu Filho e nos resgatou. Aleluia. Segundo ponto para a introdução é que a cruz de Cristo não foi um acidente. Não. Aconteceu porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus colocaram Ele para ser crucificado. Não. Foi um apontamento de Deus para a eternidade que você e eu temos uma solução. Amém. Amém. A cruz de Cristo não foi um acidente, amados, foi um ato de amor. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou à cruz. Jesus estava num momento tão difícil lá no Getsemane, que suou sangue. E ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo caiu em si do seu propósito, porque ele entendia seu propósito e disse: mas contudo, não seja feito a minha vontade. O amor de Deus por nós é eterno, e a causa do amor de Deus está nele mesmo, no Pai. Ele jamais desiste de nós. Glória a Deus. Amém. Terceiro ponto da introdução é que a cruz de Cristo foi um gesto mais profundo, de mais profundo sacrifício, grande e profundo sacrifício. Cristo, Ele deixou sua glória. Ele sendo o rei, Ele sendo o primogênito, Ele sendo aquele que tinha o controle, que estava desde a criação, Ele deixou sua glória para se tornar humano como nós. Ele deixou sua glória, Ele se esvaziou da sua natureza divina para tornar-se homem. Ele foi servo, Ele foi perseguido, Ele foi preso, Ele foi açoitado, Ele foi cuspido, Ele foi pregado numa cruz. Sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, deu, entregou a sua vida. Tendo em vista esta introdução desses 3 pontos, eu gostaria de falar para vocês outros 3 pontos, mas que vão apontar justamente a esse ato de amor tão grande. E o nosso
tema da mensagem de hoje é a cruz de Cristo, a maior expressão de amor. A cruz de Cristo é a maior expressão de amor. Não existe outra. Olhe, mesmo que você receba um prêmio do Euro Milhões, não se compara a tão grande salvação. Mesmo que você receba a bênção de uma cura, não se compara a tão grande salvação. E aqui eu quero apontar esses pontos e colocar nessa situação a nós como igreja. E primeiro perguntar nesse primeiro ponto: quem levou Jesus à cruz? Quem foi que levou Jesus à cruz? Olhe, a morte de Cristo ela não foi determinada por fatores circunstanciais. Falamos isso na introdução. Não, porque foram os escribas, os sacerdotes, foram os fariseus que crucificaram Jesus. Já estava escrito. Já estava escrito. Cristo não foi morto porque aconteceu tudo isso. Não foi morto porque Pilatos o entregou. Não foi morto porque os judeus o sentenciaram. Ou porque Judas o traiu. Não. Ou porque Pedro o negou. Também não. Mas sabe por que Jesus foi à cruz? Quem levou Jesus à cruz? Foram nossos pecados. Em outras palavras, eu levei Jesus à cruz. Você levou Jesus à cruz. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O verso 5 desse capítulo 53 de Isaías que nós lemos diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, fomos nós. Verso 8 diz assim: por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. No verso 12 vai dizer: levou sobre si o pecado de muitos. Verso 4: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele recebeu, absorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto. Sabe por quê? Porque naquela cruz era para estar eu aí, era para estar você aí. Mas ele disse: não, eu amo tanto você, eu vou tomar o seu lugar. Eu vou tomar o seu lugar. Ele tomou o nosso lugar. Mas o que mais? Por que Jesus então foi crucificado? Porque o próprio Pai o levou à cruz. Verso 6: o Senhor, ou seja, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Verso 4: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E Jesus não foi à cruz por causa da multidão, porque gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Jesus foi à cruz porque o Pai o entregou por amor à humanidade, por amor a nós. Mas outro ponto também é que Jesus foi à cruz voluntariamente. Ele não foi obrigado. Verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Verso 10: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E verso 11: o servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, realmente deve nos constranger, porque Ele
nos amou a ponto de entregar a si mesmo. Olha, que amor é esse? O amor de Deus nos constrange. Eu pelo menos fico constrangido com esse amor. O que é constrangido? Eu olho assim e digo, realmente eu não mereço esse amor tão grande. Que amor é esse? Tão maravilhoso. Então, amados, Cristo, Ele foi conduzido à cruz. Mas não foi porque Ele apenas foi obrigado. Não. Primeiro porque o Pai assim o quis. Por amor a nós. E depois, voluntariamente, Ele entregou sua vida em favor de nós. Mas outro ponto é como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz. Olhe, é muito importante nós entendermos isso. Ele se entregou primeiro como um sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. O que quer dizer isso? Já falamos sobre isso também. Ele foi em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Não, nós é que devíamos ter suportado aqueles açoites. Nós éramos aqueles que deveríamos estar naquela cruz. Mas Ele foi nosso substituto. Ele não tinha pecado nenhum. Nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro, Ele foi levado ao matador. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão da humanidade. E nós precisamos entender então que mesmo assim, Ele não abriu a sua boca para pedir vingança aos seus algozes. Como ovelha perante os seus tosqueadores, Ele foi conduzido. Não sei se você já teve a experiência de ver uma ovelha sendo tosqueada, conduzida pelos tosqueadores. E, em contrapartida, um porco indo do matador. Se você nunca viu, a ovelha ela vai em silêncio. Mas o porco, ele já sabe que vai ser morto, ele vai gritando. Ele foi como uma ovelha, muda, sem falar nenhuma palavra. Aliás, na cruz ele disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi cortado e não abriu sua boca. Ele se entregou voluntariamente à cruz. Jesus não se rebelou por ter sido preso, julgado, espancado, pregado na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro. O homem que curava, o homem que sarava, o homem que tinha poder para, com um toque apenas, dar a morte ou a vida, Ele não fez nada. Apenas obedeceu. E se Ele fez alguma coisa, Ele foi interceder pelos seus algozes. Ele levou sobre si o pecado do mundo e pelos transgressores intercedeu. Verso 12 vai falar isso. Em vez de se vingar, ao falar impropérios e despejar libelos acusatórios contra os seus algozes, Ele intercedeu por eles, ministrando-lhes seu amor e seu perdão. Pregamos aqui alguns dias atrás sobre os dois companheiros de Jesus na cruz, lembra? Jesus estava naquela cruz e Ele não blasfemou, Ele não se queixou, mesmo com dor, porque não posso nem imaginar a dor que Ele sentiu. Mesmo com dor, Ele foi instrumento de salvação na cruz para um dos malfeitores que estavam ao seu lado. Ele intercede por nós. E o terceiro e último ponto é a gloriosa recompensa da cruz. Sabe, nós olhamos para esse panorama da cruz e sofremos, mas nós cristãos, quando vemos a cruz, o símbolo da cruz é o símbolo do cristianismo, mas não o símbolo com Jesus na cruz. Porque Jesus não está mais na cruz. Amém. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Amém. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
Ele levou sobre si esses pecados, tudo, mas Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Como a palavra do Senhor diz, estragada foi a morte pela vitória. E é por isso que no verso 10 desse capítulo 53 diz assim: verá sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ora, sua prosperidade, sabe quem é a prosperidade? A prosperidade do Senhor somos nós, você e eu. Somos irmãos de Cristo, filhos do Pai. Ele ressurgiu, está vivo, ele venceu a morte. Ele rompeu os grilhões da morte. Para ele não existe mais morte. E se você é filho, para você também não. Amém. Há uma morte física sim, mas jamais a morte espiritual. Porque nós estaremos com ele no reino do céu. Quando desse plano partirmos, esse plano aqui é passageiro. Compreender isso. Muitas vezes nós olhamos e achamos que, porque já sou de uma família cristã, porque frequento a igreja, porque estou aí cada domingo. Não. Salvação é pessoal. E hoje é dia de salvação. E uma vez salvo, para sempre salvo. Não se preocupe. Então eu gostaria de lançar esse convite a você inicial. Queria chamar a Arlindo para dedilhar um pouco aqui. E esse convite vai ser um convite do coração do Pai. Aleluia. Não é um convite do pastor. É um convite de Deus. Ele está fazendo isso nesta manhã. Dizendo: meu filho, eu quero que você faça parte dessa família. Amém. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. E se coloque diante do Senhor. Se coloque diante do Pai. Entenda que a cruz de Cristo é a maior expressão de amor para conosco, para com a humanidade. Não existe outra. Não existe outra. Não tem outra. É a cruz de Cristo. E Ele hoje quer que você e eu possamos ter plena convicção dessa salvação. Cristo não veio para fazer convertidos. Ele veio para fazer discípulos. Se você nesta manhã tem convicção da sua salvação, amém. Mas talvez se você aqui nesta manhã está ainda indeciso, disse assim: eu não tenho certeza. Não tenho plena certeza do que vai acontecer comigo quando chegar o dia em que eu partir desse plano, então quando o Senhor voltar. Hoje você tem a oportunidade de declarar Cristo como seu Senhor e Salvador. Amanhã pode ser tarde, mas hoje ainda dá tempo. Então, se você está no seu lugar aí e ainda tem essa dúvida no seu coração, eu gostaria que você levantasse sua mão, mesmo sentada, levante sua mão no seu lugar, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar ao Senhor com essa música e depois vamos passar para o momento da ceia.
céus. Primeiro, pela tão grande salvação, pelo teu maravilhoso amor, pelo teu tão grande amor. Oh Senhor, somos imerecedores, mas mesmo assim o Senhor, Pai, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E nós queremos aqui, Pai, de corações gratos, participar desse momento de lembrança, Pai. É um momento que aponta não apenas a crucificação, a ressurreição, mas também aponta a volta do Senhor. Por isso nós te louvamos. É um momento memorial, em que como igreja, Pai, nós estamos dizendo: o Senhor entregou sua vida, derramou seu sangue, o Senhor ressuscitou o terceiro dia, mas também o Senhor voltará. Por isso que a igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Que possamos partilhar desse momento com gratidão no nosso coração, com o entendimento, Pai, de que Tu estás no controle absoluto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim então a palavra do Senhor, amados: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Esse momento agora é um momento de autoexame. Antes de distribuirmos os elementos, vamos fazer uma oração. Entenda que para participar da ceia nós recomendamos que você seja batizado e que você possa entender esse sacrifício na cruz. Então é um momento ímpar da igreja, mas para isso nós precisamos estar com o coração limpo também. E aí você precisa fazer essa oração. Faça a sua oração de autoexame. Entregue a Deus toda e qualquer acusação do inimigo, tudo aquilo que venha interferir a sua comunhão com o Pai e com a igreja nesta manhã. Faça a sua oração. Pai amado, nesta manhã nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer. Mas também, Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti. Pedimos perdão pelas falhas, pelos pecados cometidos, pelas palavras torpes que muitas vezes falamos. Pai, seja com pessoas, com nossos cônjuges, ou com pessoas da família, no trabalho, Pai, pedimos perdão. A Tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Por isso, através dessa palavra, Pai, nós declaramos que o Senhor está nos purificando neste momento. E sem culpa alguma, sem nenhuma coisa que venha, Pai, interferir nesse momento de comunhão, nós participaremos desse momento da ceia do Senhor de maneira digna e tranquila. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, que agradecemos pelo Teu sangue derramado, pelo corpo de Cristo entregue e porque Ele nos limpa e nos purifica. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, amados, enquanto vamos distribuir os elementos. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.
memorial. E nós costumamos, mesmo que você não seja batizado, mas você recebeu uma uva. Por quê? Porque você participa também desse momento, não fica alheio a esse momento. Porque uma hora você vai participar por completo. E eu quero ter esse prazer de batizar você. Mas quando nós fazemos isso é porque não é que o pão é o corpo de Cristo, ele representa o corpo. E nós devemos fazer isso como lemos na palavra. Naquela noite ele estava com seus discípulos. E hoje ele está aqui conosco, que somos seus discípulos. Esta manhã é gloriosa. Então vamos fazer isso, partilhar do pão. Ele pegou o pão e disse: olha, este é o corpo, o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façamos isso esta manhã. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Novamente digo, não é que esse sumo de uva seja o sangue de Cristo, mas hoje nós estamos fazendo isso representativamente. Façamos isso, partilhemos o sangue de Cristo. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, te adorar, glorificar o teu nome, porque só o Senhor é Deus, pela tão grande salvação, pela maravilhosa graça, pelo sacrifício na cruz do Calvário, mas também, Pai, pela ressurreição, porque tu vives e por isso nós podemos ter certeza do amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar essa música para encerrar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei.
Eu gostaria de chamar os membros fundadores aí. Podem vir todos com o menino e tudo, podem vir. Vem aqui para frente. Pode vir Marlão já. Amados, foram esses casais. Com esses casais que nós começamos uma garagem. Amém. Fria. No inverno. E chega aqui, amor, por favor. E eu chamo vocês para que possam ver. Amém. Hoje, dia 11 de dezembro de 2022, o que o Senhor tem feito por nós. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Porque tenha certeza de uma coisa: Aleluia! o trabalho chega a Rogério. O trabalho Na obra do Senhor jamais é em vão. Aleluia! O trabalho na obra do Senhor jamais é em vão. Glória a Deus! E vocês que estão aí sentados são resposta de oração Amém! de cada um de nós. Cada um de nós Que começamos essa obra. E eu sei que daqui a pouco essa sala ficará pequena. Amém, Senhor. Não para que a rádio não, é porque é igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Eu quero honrar vocês. Aleluia! Porque em nenhum momento desistiram. Porque permanecem fiéis, não a mim, mas a Deus. Aleluia! Que o pastor dessa igreja é o Espírito Santo. Amém! Nós somos auxiliares. Amém! O pastor dessa igreja é o Espírito Santo. Aleluia! E ver como Deus tem feito, como Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Aleluia! Nossos olhos se alegram e esse choro de alegria. Amém! E de gratidão. Amém. Que Deus continue fortalecendo vocês. Amém. E repito, você está aí sentado, tem um dom, não enterre o dom. Venha e faça com que esse dom seja exercido. Amém. Deus abençoe. Mesmo aqui vamos orar, dar a última oração, encerrar. Eu sou chorão, amado. Eu sou chorão. Amém. Também sou. Aqui também é. Vamos ficar em pé, amados. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor incondicional, pela tua maravilhosa graça, por esse tempo precioso nesta manhã, Pai. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Oh, Senhor, te louvo por estas famílias que estão aqui na frente. Amém, Jesus. Porque eles, Senhor, foram juntos com os que iniciamos esta obra. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor fará maravilhas nas vidas. Oh, Senhor, cada criança aqui já é fruto dessa igreja. E nós louvamos ao Senhor por isso. E declaramos que o Senhor fará mais ainda. Aleluia. Abençoamos cada família que está aqui também representada, Senhor. Cada um dos seus filhos que chegou aqui. Aqueles que chegaram pela primeira vez, nos visitando, queremos te agradecer, Pai. E em nome de Jesus, que eles possam permanecer firmes no amor de Deus, para que eles possam fundamentar os seus alicerces, no alicerce principal, na pedra fundamental, que é Cristo Jesus. A ti seja dada toda a glória, Pai. Que essa semana seja uma semana de paz. Uma semana na qual possamos, Senhor, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e te agradecer por essa expressão tão grande de amor que foi a cruz do Calvário. Que o amor de Deus, a graça, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e com toda a tua igreja que está espalhada na face da terra. E a tua igreja diz: Amém. Deus abençoe. Amém.